Então, nesse segundo bloco, a gente continua essa imersão. Eu acho que o que você faz, na verdade, é uma grande provocação. E isso tem a ver com a tua experiência em sala de aula. Porque vamos falar um pouco dessa trajetória, vai. Você se formou na Universidade de Brasília e lá você desenhou o teu caminho acadêmico. Você fez um mestrado, um doutorado, prestou o concurso público para ingressar lá como professor e hoje atua como professor. Uma proposta de renovação do Departamento de Literatura que é muito rico, muito interessante. Como é que foi o ingresso no mestrado e o que você teve de resultado dessa produção? Bem, o mestrado, como inclusive nós estávamos falando, ele era o início de tudo isso. Era necessário fazê-lo, né? E basicamente eu fiz tentando responder uma demanda minha poética, né? Lidar com um poeta que é Stéphane Mallarmé de forma absolutamente radical, tentando lidar com os seus rascunhos para a obra ideal. Veja que já é um lugar problemático. Então, quando eu fui fazer essa leitura em cima daqueles rascunhos para o livro, inicialmente a minha ideia era fazer a tradução desses rascunhos para o português. Obviamente eu fiz toda essa tradução, mas a tese foi para um outro lugar, né? A tese, a hipótese, ela estava num outro ponto, né? E que era basicamente, que vinha, na verdade, nascia dessa inquietação provocativa da linguagem. Então, se eu quero provocar alguma coisa, na realidade a linguagem já me provocou antes, né? E estava tentando responder a isso, a essa provocação. Então, o Mallarmé é talvez um dos gurus, né, mais fortes que apareçam não só nas escolhas teóricas, que elas são escolhas teóricas que vêm dessa experiência poética também, mas até das escolhas metafóricas para um livro de poemas. Então, no momento em que eu entro no mestrado e começo a fazer o desenvolvimento de todo o problema com o Mallarmé, eu começo a visualizar uma série de tradições possíveis. Ou seja, que não estava preso apenas a um poeta francês do fim do século XIX. E nunca gostei muito dessa abordagem histórica do poeta. Então, tentei ler Mallarmé como um poeta contemporâneo. E assim, comecei a descobrir uma série de diálogos. Enfim, alguns óbvios, né, como seus tradutores para o português, como Haroldo de Campos e etc. Alguns que o citam também, né, como João Cabral e outros. Alguns poetas que seriam poetas que traduziram Mallarmé para as suas línguas respectivas, né? Então Celan, né, que é muito, muito forte a relação dele com Mallarmé também. Mas eu acabei caindo num poeta, e eu vou chamar de poeta mesmo e não um prosador, que é o James Joyce, né, que não necessariamente lida com o Mallarmé, mas o relaciona na sua obra de forma absolutamente criativa. E eu acredito que o Joyce, ele é uma figura, assim, aí falando um pouco da nossa experiência na graduação, que é o ponto em que você descobre se a tua é literatura mesmo, né? Porque ele vai justamente nessa experiência limite. Ele te impõe um comportamento, um posicionamento de mergulho. Isso te contaminou. Exatamente, né? Ou seja, você não sai impune de nenhum texto literário, mas você não sai impune de Joyce de forma alguma. Ali é um momento de você decidir mesmo. É a experiência limite mais radical. Ou seja, ou você topa aquela linguagem e entra nessa linguagem, e aí eu não concordo com o hermetismo de Joyce, existe sim uma diferença, alguma coisa ali que é diferente. Agora, não é impossível. E você pode ver isso muito bem se você tenta traduzir uma frase, tenta traduzir duas palavras, como faz Derrida tentando explicar duas palavras, né, as duas palavras para Joyce, duas palavras aparentemente do inglês, que na verdade guarda 16 outras palavras de outras línguas, né? Então esse universo que é muito contagiante, né? Você tentar descobrir aquilo que o Barthes chamava de prazer das formas, prazer das estruturas, e não propriamente um prazer imediato de fruição descompromissada, que também a gente não... Isso, e que a gente também não precisa negar. Acho que isso é também uma das funções, tanto do livro,
né, e não da literatura em si, tanto do livro, mas também da literatura, né? É possível também lidar com a literatura dessa forma. Só a minha opção foi outra, foi essa da experiência limite. Então, esse caminho que chega até a docência, né, na realidade sempre foi de tentar levar ao limite extremo tantas capacidades cognitivas dos alunos, né, a minha também, obviamente toda aula me é uma instigação, né, mas sobretudo esse outro lado, né, a capacidade estética deles, né, que é uma coisa que você pode aprender, você pode ensinar, você pode compartilhar, principalmente compartilhar, né? Então, muitas vezes as aulas que eu procuro ministrar na universidade dizem respeito a isso, né? a como levar uma experiência abissal para o aluno, e essa experiência sempre estética. Aquele ponto que a gente não consegue falar, a gente tenta pensar isso, né? Aquele lugar em que a literatura parece não dizer mais, né? De tanto que ele já disse, parece não dizer mais, né? Então, é sempre nesse lugar, né? Então, eu sempre começo a disciplina com um texto absolutamente radical do ponto de vista teórico e absolutamente radical do ponto de vista poético, né? Para que eles não vejam diferenças entre essas duas coisas. Claro que também não subestima ninguém, né? Porque se parte aí... E eu já te pergunto mesmo, você que está em contato com esse aluno, o aluno de hoje, ele está mesmo não a fim de ler, ele está descompromissado? Qual é a tua percepção desse aluno contemporâneo? Na realidade, há uma gama muito forte aí de alunos, eles são muito diferentes. A universidade está muito cheia de alunos, né? Isso é uma coisa muito positiva de um ponto de vista de política pública, e dá acesso, esse compromisso utópico está se realizando, então isso é muito, muito positivo. Agora, ao mesmo tempo, isso traz uma certa incompreensão do que eles estão fazendo ali, né? do que eles precisam fazer ali, qual é a oportunidade que está sendo dada a ele ali. Então, claro, as minhas turmas geralmente eu dou disciplinas obrigatórias, quase sempre, né? Então elas estão sempre cheias, né? Sempre muito, muito cheias. Mas elas vão minguando aos poucos por conta desse não interesse pela leitura, muitas vezes. Mas ao mesmo tempo, você fica com uma gama de alunos, aqueles que sobrevivem, digamos assim, muito, muito interessados. E com muita sede de saber, e muita sede de desfrutar artisticamente. Eu acho que muitas vezes não é dado a eles isso, né? São poucas as experiências, e a gente pode falar até da nossa época mesmo, né, que nós pudéssemos lidar artisticamente com o texto, não academicamente com o texto, né, que é um lugar muito complicado. A academia muitas vezes pode te cercear, né, a lidar com essas questões que são muito mais de sensibilidade, de sensação, de uma figuração, de uma afetação, né, de uma percepção diferente, que, enfim, escrever artigos não dá conta, né? Isso não, ou seja, não vai ser o lugar em que você vai de fato compreender a literatura, né? Talvez sim fazer essa imersão. Então, por exemplo, muitas das minhas disciplinas, o aluno pode entregar, os trabalhos finais podem ser trabalhos poéticos. Eles podem ser, eu busco que eles tentem escrever de forma ensaística, a primeira questão, e aqueles que não querem escrever ensaísticamente, eles podem até escrever academicamente, não tem problema algum, né? Mas também eles podem responder com um poema, por exemplo. Que é a quebra dessa forma, né? Exatamente. Essa forma mesmo, que é uma sensação de opressão terrível. Exato. Porque às vezes você quer propor uma nova linguagem, e aí a gente lembra também esses trabalhos que transgridem o papel, transgridem a própria palavra. E você, quando se propõe, por exemplo, fazer um grupo de estudo, que resulta nesse livro aqui, e você tem coisas aí que já demonstram, inclusive abre espaço para a publicação de seus alunos também, não só dos professores que participam dessa jornada, mas a gente já pinça aí um pouco disso que você está falando. Como é que você recebe essa resposta? Isso. O grupo de pesquisa, né? Porque daí é uma escolha mesmo, e vocês trabalham num grupo menor, mais concentrado e focado em Derrida. Na realidade, o que acontece é o seguinte: o grupo ele era um grupo bem concentrado, né? bem seleto, na verdade.
E de repente eu comecei a perceber que o caminho talvez não fosse esse. O caminho talvez fosse fazer chamadas semestrais para quem quisesse, né? Ou seja, abrir mesmo. E isso tem muito a ver com... Eu não duvido de ninguém, né, do ponto de vista do conhecimento. Basta que a pessoa esteja disposta, né? E essa disposição, ela nasce muito desse contato com esses textos, que Derrida é a figura central, claro, mas também outros 5 pensadores franceses que nós revezamos a cada 15 dias no sábado, que a gente vai ali para se encontrar. As discussões são sempre muito acaloradas e tudo, diz muito respeito a algumas ideologias que são quebradas e tudo mais, mas o grupo agora já ficou um grupo bem grande, nós somos 27, né, pessoas, o que é muito grande, já não daria para fazer um livro assim, teria que fazer um outro formato, mas sempre desde a primeira reunião desse grupo, eu havia avisado já para esses alunos que não haveria diferença, não há distinção entre um aluno de graduação escrevendo um bom texto e um professor universitário titular, como alguns aí são, ou uma grande especialista em Derrida que abre o livro. Não há diferença, claro, há diferenças de abordagem, de profundidade muitas vezes, mas ambos estão no caminho da linguagem, no caminho da pesquisa, e é isso que me interessa. Então, quando eu abro o grupo de pesquisa, o Escritura, Linguagem e Pensamento, o objetivo primeiro era cumprir uma questão acadêmica que diz respeito a vamos fazer um nicho aqui para que as nossas discussões sejam possíveis, porque, de certa forma, se você não faz isso, ou você se adequa àquelas linhas que já estão propostas, né, ou então você não faz pesquisa, né? Então, o primeiro momento era isso. E depois ele começa a se desenvolver nessas outras produções. Então, muitos dos meus alunos são poetas, muitos querem ser tradutores de poesia, né? Então, isso vai aparecendo, né, dentro do texto. Esses 2 textos de aluno que estão nesse livro dizem respeito a pesquisas que foram aprofundadas com o tempo. Um é um PIBIC, né? um é uma iniciação científica, né? E o outro faz parte do seminário, né, que deu origem ao livro e tudo, que nós estamos procurando desenvolver. As 2 hoje já são minhas orientandas de mestrado, né? Então esse caminho não é vão, né? Não mesmo, ou seja, não é simplesmente um aluno de graduação que termina e para, né? Então, e elas estão nesse caminho que é muito interessante, só pelas escolhas dos textos delas, você já percebe também a experiência limite, né? Elas então, estão espera aí. Nesse meandro da experiência limite, eu te convido a ficar aí, porque o terceiro bloco promete. Até já.